Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e o nosso assunto de hoje pode ser bastante importante para você e para sua família. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados e os riscos das cirurgias. Afinal de contas, se você tiver que fazer uma cirurgia ou uma cirurgia que seja absolutamente necessária, como uma hérnia, uma vesícula, um apêndice, ou uma cirurgia que seja estética ou reparadora, não importa se a cirurgia é uma cirurgia de desejo ou se é uma cirurgia de necessidade. O que é importante que você saiba, não há cirurgia sem risco. Então, vamos começar. Obviamente, nós temos que fazer uma avaliação clínica do próprio cirurgião e o cirurgião vai, juntamente com você e sua família, analisar e pesar qual é o risco e o benefício dessa cirurgia. Se o risco for muito maior do que o benefício, provavelmente vocês vão chegar à conclusão que não vale a pena operar. Mas se o seu cirurgião e você chegarem à conclusão que você precisa fazer essa cirurgia, você precisa ter algumas precauções. E uma delas é saber como é que está a sua saúde atualmente. Para isso, além da avaliação que o seu próprio cirurgião vai fazer, ele vai pedir a avaliação de dois profissionais, do anestesista, que vai te explicar qual é a melhor possibilidade, a melhor opção de anestesia para você. A anestesia, ela tem dois efeitos. Ela vai fazer você dormir e ela vai fazer você não sentir dor, nem na hora do procedimento, muito menos no pós-operatório também. Então existem vários tipos de anestesia. O mais comum é a anestesia geral, onde a pessoa dorme totalmente, mas existem algumas cirurgias que são feitas com injeções próximo das costas, que a gente chama de hack ou peridural. Então é muito importante que antes de você aceitar e se submeter a uma cirurgia, que você passe com um anestesista indicado pelo seu médico para que ele te explique os riscos da anestesia e qual vai ser o melhor tipo de anestesia para você. Dependendo da sua idade ou de algumas alterações que você possa ter já na sua saúde, o seu cirurgião também pode pedir uma avaliação ou um risco cirúrgico cardiológico. E aí o seu cardiologista de escolha vai fazer alguns exames que ele achar pertinente. Mas primeiramente, um eletrocardiograma e um exame físico bem minucioso, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer. E para que se faz uma avaliação pré-operatória? Para diminuir os riscos de ter complicações dentro da sala cirúrgica. Lá no centro cirúrgico, qualquer centro cirúrgico sempre tem equipamentos para fazer algumas emergências que porventura aconteçam. E sempre vai ter a equipe do cirurgião, a equipe dos enfermeiros e a equipe do anestesista. Então, dentro do centro cirúrgico, uma equipe multidisciplinar, ela está pronta, não só para fazer sua cirurgia, mas também para fazer o atendimento de emergências que possam acontecer. Bom, esse é o assunto de hoje. Quais são as principais complicações que podem acontecer numa anestesia? Primeiro, eu preciso te dizer que são os riscos de oscilações de pressão. A pressão pode cair ou a pressão pode subir. O que eu quero deixar muito claro aqui é que não existe cirurgia sem risco. Às vezes, no ímpeto de você querer fazer uma cirurgia e no ímpeto também do cirurgião querer te operar, não, isso é uma cirurgia tranquila, não tem risco nenhum. Toda cirurgia envolve risco. Quanto melhor a sua saúde e quanto mais simples for o procedimento, menor o risco. Quanto pior tiver a sua saúde e quanto mais complexa for a cirurgia, maiores são os riscos. Então existe essa questão da complexidade. Operar uma verruga na pele não é, obviamente, o mesmo risco de tirar um tumor cerebral. Isso é óbvio de perceber. Agora, tem várias questões que aumentam os riscos das cirurgias. O tempo cirúrgico é uma das principais complicações. Então, as cirurgias rápidas, entre 20, 30, 40, 50 minutos, os riscos são muito menores do que as cirurgias a partir de 4, 5 horas de duração. A gente tem uma ideia de que eu tenho que fazer 2 cirurgias, então é melhor eu fazer as 2 de uma vez só. Muitas vezes é melhor você fazer 2 cirurgias de 3 horas do que uma única cirurgia de 6 ou 7 horas. Isso é uma decisão que você precisa tomar com o seu médico. Cuidado especial nas cirurgias que são combinadas. Eu vou fazer uma plástica do rosto, já vai aproveitar e fazer plástica da barriga, já vai aproveitar e pôr prótese mamária. 3 cirurgias num procedimento só. Aumentam ainda mais os riscos.
Então, se você já entendeu que as cirurgias, por menores que sejam, elas não podem ser banalizadas, toda cirurgia envolve risco. O que a gente vê numa avaliação pré-operatória? A sua idade, porque acima de 70 anos os riscos são maiores. Se você tem alguma doença como hipertensão, diabetes, infarto, se você já teve AVC, se você tem algum processo alérgico, se você tem alguma coisa desequilibrada no seu corpo, como os seus hormônios, por exemplo, se você tem anemia. Então, tudo isso são questões que no pré-operatório vão ser avaliados tanto pelo cirurgião, como pelo cardiologista, como pelo anestesista também. Um triplo olhar para garantir a sua segurança. Muito bem, e estando tudo ótimo com a sua saúde, nós vamos dar um grau de 1 a 5. O grau 1 é quando o paciente não tem nenhuma doença sistêmica. O 2 é quando você tem uma doença sistêmica, quer dizer, uma doença generalizada, como a hipertensão, ou uma doença vascular, ou uma doença hepática, mas que seja leve ou moderada, a gente considera grau 2. O grau 3 é se essa doença for mais grave. O grau 4 é se ela for muito grave. E o grau 5, a gente diz que o paciente não tem condição nenhuma de cirurgia. O paciente moribundo, que o risco de operar é muito maior do que no momento não fazer a cirurgia. Então, nesse primeiro bloco, eu quis dizer para você que existem complicações e que o pré-operatório pode ajudar o seu médico a pelo menos entrar no centro cirúrgico com esses dados mais sob controle. Não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre as principais complicações que podem acontecer, mesmo que o seu pré-operatório tenha sido excelente. Então, te vejo já já. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões, dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. Estamos de volta aqui no Saúde com o Brasil. Eu sou o André Chiga, você que está passando aqui pelo nosso canal, eu te convido a ficar aqui nos próximos minutos, porque nós estamos falando sobre os riscos de fazer qualquer tipo de cirurgia. No primeiro bloco eu já falei da importância de fazer uma avaliação médica pré-operatória e agora eu quero te dizer que apesar de todo o pré-operatório ter sido ótimo, alguns riscos são inerentes e podem acontecer em qualquer procedimento. O primeiro, sabe qual é?
é um processo alérgico durante o procedimento ou após o procedimento. Ele pode ser uma alergia leve, onde a pessoa possa sentir coceira e fique vermelho o corpo, mas pode evoluir para um negócio que a gente chama de anafilaxia, que pode até virar um choque anafilático, que é quando há até um comprometimento da laringe e da epiglote, quando a pessoa tem até dificuldade para respirar. A segunda questão e a segunda coisa que acontece nas cirurgias são os sangramentos. Existem cirurgias que vão mexer com órgãos muito vascularizados, como rim, coração, cérebro, que podem sangrar muito mais, mas existe a possibilidade, sempre numa cirurgia, de pequenos vasos ou até grandes artérias serem lesadas e ter sangramentos muito fortes. Normalmente o cirurgião é habilidoso para impedir que esse sangramento se propague, mas em várias situações os sangramentos são muito graves que podem levar a choques muito complexos, que a gente chama de choque hipovolêmico ou hemorrágico. Então o sangramento é algo que pode acontecer, não só durante a cirurgia, mas no pós-operatório também, no primeiro dia ou às vezes até 5, 6 dias depois. A terceira complicação que pode acontecer no centro cirúrgico, na hora da cirurgia, é a embolia pulmonar. Pequenos coágulos da perna ou até do abdômen podem em algum momento subir para o pulmão e isso atrapalhar a circulação e causar graves problemas. Várias cirurgias, principalmente as cirurgias muito prolongadas, têm maiores riscos. Se a pessoa tem varizes, se as pessoas são fumantes, se as pessoas que tomam anticoncepcionais, normalmente são as pessoas que têm mais risco de ter êmbolos e trombose e embolia pulmonar. Então lá no seu pré-operatório, essas coisas são importantíssimas que o cardiologista e que o cirurgião e o anestesista confiram. Fumante, usa anticoagulante, como alguns remédios que os cardiopatas usam, porque se você toma anticoagulante, você vai ter que suspender alguns dias antes, porque senão aumenta o sangramento. Você toma o AS infantil por algum motivo que o seu médico te deu, você vai precisar avisar, porque o AS também vai atrapalhar a coagulação. Se você é fumante, se você toma anticoncepcional e se você já teve trombose ou se você tem muitas varizes na perna, são várias questões que tem que estar definido já no pré-operatório. Alergia, sangramento e trombose são as principais complicações lá no centro cirúrgico. Agora, se o paciente já é cardiopata, se ele já é vasculopata, quer dizer, já tem problemas vasculares, os riscos podem ser tanto de um infarto como arritmias graves no coração e existe nas grandes cirurgias o risco até do seu coração parar. Isso, graças a Deus, é muito raro, mas é importante que a gente saiba que todas as cirurgias grandes, elas envolvem todos esses riscos. Bom, eu não estou aqui para te assustar, eu vim aqui para te alertar, porque às vezes você vai fazer uma cirurgia e você acha que essa cirurgia é isenta de qualquer risco. E eu estou aqui simplesmente para te dizer, não existe cirurgias sem risco. Mas o mais importante de tudo é que você e o seu médico tenham sintonia, que vocês tenham algum tempo para conversar. Ele provavelmente vai te dar um documento que a gente chama de termo de consentimento. Mas o termo de consentimento pode ter termos que você não entende. Então conversa com o seu médico, leia esse termo de consentimento na sua casa e tire as suas dúvidas. Porque na hora de você se submeter a uma cirurgia, você tem que estar ciente dos riscos e dos benefícios. Algumas cirurgias são emergenciais, acaba que a gente não tem nem a opção de escolher. Mas algumas você vai decidir se você quer fazer, se esse é o melhor momento e se vale a pena assumir esses riscos. Então, a nossa conversa de hoje foi sobre pré-operatório e os riscos inerentes a todas as cirurgias. Bom, esse programa foi feito para vocês e por vocês. Então, se você achou que esse conteúdo faz sentido para você, vai lá no nosso canal do YouTube, assiste de novo e compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma sugestão de temas, vá no canal do Dr. André Shiga no Instagram e eu vou ficar muito feliz de poder responder e conversar com você sobre o assunto que é do seu interesse. Um grande abraço e te vejo no próximo programa.